Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. Eu sou o Dan de Souza e no episódio de hoje nós vamos analisar um filme que ele é de 1995, que eu posso dizer que ele é um dos precursores dos filmes que falam sobre vírus. E ele se chama Epidemia. E como o próprio nome já diz, trata-se de uma manifestação coletiva de uma doença por um vírus. Hum, olha ele, cheio de termos técnicos. Só que tem um pequeno detalhe que a gente precisa mencionar e vamos analisar sobre isso. As autoridades querem evitar que o vírus se espalhe sim, mas não pelos meios científicos, porque eles acham muito caro. E sim através da operação limpeza, que é isolando o local infectado e em seguida bombardeando com os civis vivos infectados. Polêmico, né? E temos aqui uma briga entre ciência e política, com uma pitada de heroísmo, que eu considero até demais. Mas afinal, Dandy, o que podemos aprender com esse filme? Qual é a mensagem principal que a epidemia quer passar? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, coloque seu fone de ouvido, porque o Questão D está no ar. Bom, antes da gente passar para a nossa análise, eu tenho alguns recados importantes. O primeiro deles é para você seguir o Instagram do Questão D, o @Questão D. Lá eu vou estar compartilhando enquetes, curiosidades, algumas prévias dos nossos podcasts aqui e também as prévias dos nossos artigos lá no blog Questão D. Você já acompanha o blog Questão D? Então já anota aí questãod.com.br. Lá você vai encontrar reviews de outros filmes, de outras séries, de livros, alguns esquentas aqui do nosso podcast, ou seja, um conteúdo bem vasto para você aproveitar, que é fã de cinema, de cultura pop e por aí vai, tá? E se você tem alguma sugestão de tema, quer mandar um recado para cá para ser lido aqui no podcast, então manda uma mensagem para mim. É só você enviar um e-mail para o contato@questãod.com.br e você vai colocar lá assunto que você quer mandar um recado, ou então que você quer mandar uma sugestão. Fique à vontade. Lembre-se, o Questão D não é nada sem você. Atenção! Tudo que vai ser tratado aqui, dinâmica, sintomas, análises, é dentro do enredo do filme e não do cenário que estamos vivendo. Então, para saber detalhes sobre o Covid-19, acesse os sites oficiais com as informações atualizadas, porque aqui é apenas uma análise do filme e o que podemos tirar dele, ok? Bom, não podemos começar a nossa análise sem falar sobre a sinopse, o enredo do filme, né? E o filme começa em um campo de mercenários no ano de 1967, onde uma equipe de médicos, que na realidade são dois, né, é enviada até Motaba, no Zaire, para tirar algumas amostras de sangue de alguns dos infectados, pois uma doença estranha tirou a vida de 30 homens e 18 estavam doentes. E já de cara, a gente percebe que não existe um cuidado, não existe higiene ali, né, no local, porque a gente encontra os corpos empilhados muito próximo do acampamento onde estão se recuperando esses mercenários. Então, os dois médicos eles ficam espantados com as condições desses cadáveres, apesar da gente não ver, mas pelo comentário a gente já tem uma ideia que não está em condições muito boas não, para a gente ficar assustado. Então, eles recolhem as amostras e dizem o seguinte: vamos avisar as autoridades para enviar os suprimentos. Eles vão embora, logo em seguida vem um avião cargueiro sobrevoando esse acampamento, o que animou um pouco os sobreviventes. Só que tem um pequeno detalhe. Ao invés de jogar os suprimentos, eles jogam uma bomba que extermina o acampamento. E logo em seguida o filme transporta a gente para os dias atuais, que no caso do filme é o ano de 1995, onde a gente conhece um pouco o Centro de Pesquisas Militares dos Estados Unidos de Doenças Contagiosas. Lembrando que esse aqui não é o CDC, por conta que ele é comandado pelos militares. Então eles são acionados para verificar uma febre hemorrágica com alto índice de mortalidade no Zaire. E apesar da OMS ter enviado um representante, o exército precisava verificar isso antes deles. Então, o coronel Sam Daniels, que é vivido aqui pelo ator Justin Hoffman,
é enviado ao local, junto com o Major Casey Schuller, que é o Kevin Spacey, e o Major Salt, que é vivido pelo ator Cuba Gooding Jr. E é importante lembrar que, apesar deles serem médicos, eles trabalham numa área militar. Então, por isso, eles recebem esse nome de patente, major e coronel e superior, dessa forma, tá ok? Então, eles vão até o local, se espantam com as condições do vilarejo, porque a única informação que tem é que o vírus não se pega pelo ar. E que tudo começou depois que um dos moradores foi trabalhar com alguns homens brancos na construção de uma estrada, então ele voltou doente para esse vilarejo. E ele bebeu a água do poço desse vilarejo e acabou contaminando todo mundo. Lembra da questão da higiene que eu falei agora há pouco? Pois é, aqui a gente percebe que também não tinha esse cuidado. Então o Dr. Sam e sua equipe pegam as amostras para descobrir do que se trata. Enquanto isso, a gente tem, alternando de vez em quando nessas cenas, um macaquinho. E ele é capturado e transportado por um navio até os Estados Unidos por ordem da Bioteste, que dá a entender aqui que eles utilizam esses animais para fazer os seus testes, enfim, aquela coisa cruel que a gente discorda, né? Então já dá para ter uma noção que vai dar ruim porque desde o começo do filme a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa com o macaquinho. E dito e feito, porque o Jimbo Scott, que é vivido pelo ator Patrick Dempsey, que caso você não lembre, é o Dr. Shepard do Grey's Anatomy, aquele marido da Meredith Grey. Ele leva um macaquinho escondido para tentar vender em um pet shop. E é durante essa jornada, como diz Lumena do BB21, que foram acontecendo as primeiras formas de contaminação. O macaquinho, ele cospe água na cara do Jimbo, e quando ele chega no pet shop, ele arranha o dono do pet shop. Então, o Jimbo, como não consegue vender, ele não pode ficar com esse macaquinho, já que ele pegou de forma ilegal. Então, o que é que ele faz? Ele solta na floresta. E aqui eu vou abrir um parêntese para o mundo real. Tá claro que isso vai dar ruim, não é verdade? Até porque os animais silvestres possuem doenças e vírus que o ser humano não tem defesa. Por isso, todo contato é preciso ser monitorado. Não sei se você lembra, mas até com nossos pets, como cão e gato, precisam ser vacinados para não transmitir vírus da raiva, entre outras doenças. Assim como também falei no episódio anterior, que aqueles produtores que trabalham com galinhas, eles precisam também vaciná-las. Ou seja, é preciso ter esse controle, é preciso ter esse acompanhamento por conta da proximidade entre os seres humanos e os animais. Então aqui já fecho meu parêntese, tá ok? Então, como diz a Lumena de novo, começa a jornada do contágio do vírus. Então, o Jimbo, que soltou o macaquinho, ele viaja até Boston para encontrar com a namorada. E durante toda a viagem ele começa a sentir os primeiros sintomas, ele começa a passar mal. E lógico que ele vai contaminar a sua namorada, porque quando ele chega no aeroporto os dois se beijam ao se encontrarem. E paralelo a isso, o dono do pet ele é hospitalizado e ninguém sabe a causa. E aí o que que acontece? É preciso coletar o sangue para saber de fato o que que ele tem. Só que aí que acontece mais um probleminha. Um dos funcionários que estava nesse processo de análise de sangue, por um descuido, ele abre a centrífuga que espirra esse sangue na cara dele. Já sabe que a situação está ficando mais crítica. Então ele, desesperado, fala com o médico supervisor do hospital, que comenta: não é necessário eu tomar um medicamento para evitar. E o médico diz: não, que é isso? Um médico negligente, né? Não precisa, pode ficar despreocupado. E ele diz: olha, porque eu tenho uma namorada e eu não quero passar nada para ela. Só que aí o que que acontece? Esse funcionário, o Henry, ele vai no cinema com a namorada. Então, como esse vírus começa a manifestar muito rápido esse processo de infecção, ele começa a passar mal no cinema. E a gente vê nessa determinada cena do cinema quando ele tosse as gotículas infectadas contaminando todo mundo que está no espaço. Afinal de contas, o cinema é um local fechado, não circula o ar, então a tendência a gente já sabe que vai contaminar todo mundo. E o mais bizarro de tudo é que a galera tosse assim na cara das outras pessoas, assim, como se nada tivesse acontecendo. Uma falta de respeito, né? Resumo: o vírus se espalha em grande proporção enquanto o Dr. Sam e a equipe estavam tentando descobrir sobre ele. Então começa aí a corrida para descobrir quem é o paciente zero, a origem do vírus e o seu hospedeiro. Então vamos iniciar a nossa análise com o tópico 1, que é sobre a origem do vírus. E como os outros filmes que falam sobre esse assunto, e a epidemia não seria diferente.
até porque ele reforça que um vírus desconhecido tem origem animal. Afinal de contas, nos organismos dos animais silvestres, isso aí já tem as defesas deles, os anticorpos, mas no nosso, quando entra em contato com o nosso, o processo é totalmente diferente porque a gente não tem defesa para criar esses anticorpos. E o animal ganha bastante destaque no filme, que é o macaquinho, um fofinho por sinal. E o mais curioso é que, como eu falei agora há pouco, sempre alternando as descobertas do foco dessa doença, que é no início do filme, quando o acampamento é bombardeado, quando o Dr. Sam chega lá no vilarejo de Motaba, até que a espécie é capturada. Então entra em contato com um dos tripulantes do navio, depois entra em contato com o Jimbo, que cospe a água nele, e o dono do pet shop é arranhado. Inclusive, eu preciso abrir um parêntese aqui, muito importante, que eu fiz pesquisas paralelas a esse filme para saber essa questão do vírus, sobre contaminação, e uma das coisas que precisam ser pontuadas. Essa cena da infecção pelo arranhão não é totalmente real, tá ok? Pois a transmissão acontece quando há um contato da saliva do animal ou através dessa mordida do animal. E como nenhuma dessas duas condições aconteceram, de fato, teoricamente, o dono do pet shop não poderia ter sido contaminado. Mas é sempre bom a gente pesquisar por fontes seguras, com especialistas, para aprendermos mais. Porque 35% do que é abordado nos filmes não correspondem com a realidade. Mas isso é normal, eu preciso dizer. Até porque isso acontece do seguinte princípio: qual é o objetivo e propósito do filme? No caso em epidemia, é mostrar a dinâmica de uma epidemia, a transmissão, o que é preciso fazer, como se proteger e reeducar certas atitudes, como parar de tossir na cara do coleguinha, lavar as mãos. Mas, Dandy, então a culpa é dos animais? Não, não, a culpa não é dos animais, e sim nossa. Porque tanto o filme Epidemia de 1995 quanto o Contágio de 2011 abordam a questão do desmatamento como uma das causas. Por quê? Os animais procuram abrigo em pontos que já são habitados por humanos. E com esse contato próximo, mais o descuido da higiene básica, como lavar as mãos, cobrir a boca ao tossir, são fatores que facilitam a contaminação. Por isso que é necessário trabalhar cada uma delas para tornar um hábito. Inclusive, eu estava zapeando essa semana no Instagram e eu vi um vídeo de uma mulher com um morcego de meio metro no braço dela. Lindo animal. Mas, segundo a legenda, falava que ele não atacava as pessoas, não atacava os animais, que ele comia apenas frutas, mas tem um pequeno detalhe. Se esse morcego não tem um acompanhamento veterinário, não toma as devidas vacinas, como raiva, não é vermifugado, como os animais domésticos, que a gente tem esse controle, qualquer contato com a sua saliva, a mulher vai se contaminar com alguma doença desconhecida. Inclusive, eu estou me lembrando aqui de um outro filme que ele é brasileiro, é um filme de terror que se chama A Gruta. Ele é de 2020 e ele está disponível na Amazon Prime. Ele, inclusive, é com a Carolina Ferraz, que, como o próprio nome já diz, né? Os jovens entram na gruta. E uma das recomendações, quando eles estão explorando essa gruta, é que eles precisam usar direto álcool em gel e que precisam estar bem abastecidos. Porque para tomar cuidado com tudo que eles tocam, porque a gruta tem muito morcego. E eles têm doenças, então eles fazem as necessidades deles, deixam cair restos de comida, então se você tocou, então precisa limpar de imediato a sua mão. Então todo cuidado é um pouco, porque querendo ou não, é um hábito natural nosso tocar no rosto sem a gente perceber. Então por isso que a gente precisa tornar a higiene das mãos um hábito para toda a vida. Então fica aqui o alerta do filme. E um outro tópico que o filme aborda são os 4 níveis de biossegurança. Inclusive, logo nos primeiros minutos de tela, o filme te dá uma noção bem superficial lá no Centro de Pesquisas Militares dos Estados Unidos, do Instituto de Doenças Contagiosas. Ufa! Tá, Dad, mas o que vem a ser biossegurança? Calma, calma. Eu andei fazendo algumas pesquisas e encontrei o seguinte conceito. Vamos lá. Biossegurança é uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer
a saúde humana, animal e o ambiente. Ou seja, cada um desses níveis trabalham com o estudo, reconhecimento, mapeamento dos agentes biológicos para poder identificar a probabilidade de danos que eles podem causar para o homem, para o animal e para o meio ambiente. Lembrando que, como se trata de um assunto complexo e não ser da minha área de conhecimento, eu recomendo você que está ouvindo assistir documentários que falam sobre biossegurança, sobre vírus, sobre questão de contágio, epidemia, com especialistas qualificados. E por que não você entrar em contato com uma pessoa dessa área que você de repente conheça? Porque afinal de contas aqui a gente vai tratar o que é abordado na mitologia do filme, ok? Então, como eu falei, ele apresenta de forma superficial, então vou mencionar aqui algumas delas. Então, eles mostram o nível de biossegurança 1, que também é conhecido como NB1. Ele é um risco de contágio mínimo, os estudos são de baixo riscos, e os agentes infecciosos que eles destacam ali é o pneumococo, que é uma bactéria, a salmonela, que também é uma bactéria. Logo em seguida, a gente também conhece o nível de biossegurança 2, o NB2, que o risco de contágio dele é moderado, e os agentes infecciosos aqui, que eles dão como exemplo, é a hepatite, o mal de Lyme, que para quem não sabe é a infecção transmitida pelo carrapato, e a gripe. Inclusive sobre essa doença, o mal de Lyme, ou Lyme, abrindo um parêntese aqui, nós temos duas famosas que têm essa doença, que é a cantora Avril Lavigne e a Thalia, aquela que fez a Maria do Bairro. Mas eu preciso dizer que ela tem cura sim, mas ela pode deixar sequelas se o tratamento começar tardiamente. Inclusive, a cantora Avril Lavigne, em entrevista, ela comentou que passou quase 4 anos fazendo esse tratamento e achou que as dores da doença fossem matá-la. Já a Thalia disse ano passado numa entrevista que ela contraiu essa doença em 2008, quando foi picada no Central Park por um carrapato contaminado. Mas eu preciso trazer uma informação importante, um alerta. A informação importante é que essa é uma doença muito comum na Europa e na América do Norte. E o alerta é que, independente disso, nunca se sabe. É importante você estar atento com os sintomas para, de repente, procurar o médico para poder procurar o tratamento a tempo. E os sintomas são fortes dores musculares, fadiga severa, febre e muitas outras debilidades, tá ok? Então, vamos fechar o parêntese aqui. E continuando, passando para o nível de biossegurança 3, o NB3, ele aqui já é um estágio de alto risco, temos múltiplas vacinas necessárias e os agentes infecciosos, como exemplos que eles citam no filme, é a antrax, a tifo e o HIV. E o nível de biossegurança 4, o NB4, que aqui o risco é de extremo contágio, a segurança é máxima e os agentes infecciosos que eles dão como exemplo é o ebola, que para quem não sabe é uma febre grave e tipo hemorrágica, a Lassa, que também é uma febre hemorrágica, e o hantavírus, que tem um alto índice de mortalidade porque ele é transmitido por roedores através da urina, fezes ou saliva. Inclusive aqui fica a observação, esse nível de biossegurança 4 é altamente virulento, ou seja, por enquanto não tem cura, algumas dessas doenças, se bem que a gente está falando de 95, né? Ou vacina conhecida, então são realizados os estudos. Inclusive, vale lembrar aqui, durante as minhas pesquisas, eu descobri que existe o vírus da gripe aviária, que todo mundo conhece, né? Que ele é denominado como H5N1. Então eu resolvi colocar ele aqui porque ele é considerado como biossegurança 4, porque ele sofre constantes mutações, que inclusive eu já falei isso no episódio que a gente estava conversando sobre o filme The Flu, de 2013, e sempre é preciso ficar atento aos sintomas, porque quanto mais rápido o paciente, o infectado, procurar o tratamento, mais chance será de salvá-lo. E o que é interessante nessa cena é que em cada nível de biossegurança eles mostram os equipamentos que cada um de seus integrantes utilizam. Só que tem um pequeno detalhe aqui que eu preciso comentar sobre a estrutura e os trajes de segurança nesse filme, que é os auges dos auges do filme, que não são poucos não. Então vamos lá? Bom, começando o nosso tópico 3 aqui do filme Os Auges dos Auges do filme,
Claro que eu preciso mencionar aqui que todo filme tem os seus auges sim, que não podemos deixar de mencionar aqui, e que eles existem para a gente descontrair um pouco, não é verdade? Se não fosse eles, a gente não estava aqui debatendo, encontrando alguns errinhos e inclusive falando deles e até mesmo estimulando a pesquisa. E como eu falei no tópico anterior, os trajes de Biossegurança 3 é um desses auges do auges, porque o que acontece? Aqui temos uma divergência, pois no filme eles usam os mesmos equipamentos de proteção da Biossegurança 1 e 2, ou seja, aquela máscara de tecido, que é um tecido especial, né, gente? Eles utilizam o avental, todo esse detalhe, mas eles não utilizam aquela máscara acrílica, estilo capacete. Se ela possui um alto risco de contágio, então o cuidado deve ser pesado. Só que é diferente do filme Contágio de 2011, que vemos a cena do Dr. Sussman, vivido pelo ator Elliot Gould, que ele usa uma roupa diferente, estilo uma roupa de astronauta. Mas enfim, bora desconsiderar porque o filme é de 95, vamos fingir demência nesse momento. O segundo auge dos auges é essa corrida atrás do hospedeiro. Vamos lá, pois esse rolê parece uma fic de comunidade do Facebook. Então, se prepara. Bom, o hospedeiro a gente já sabe que é um macaco que foi capturado no Zaire, ok, e levado de navio para a Califórnia, que ele iria fazer parte dos testes na Bioteste, só que ele foi levado por Jimbo para ser vendido para um pet shop de forma clandestina. Como deu ruim, o que aconteceu? O Jimbo soltou na floresta e o macaquinho acabou fazendo uma amizade com uma garotinha, porque a casa dela, o quintal dava acesso a essa floresta. Até aí tudo bem, né? Não. Então o que acontece? Depois de pesquisar, correr atrás das informações, o Coronel Daniels e o Major Salt descobriram onde o Jimbo tentou vender o macaco no pet shop. Então, ele aciona a doutora Robbie, que é vivida pela Renee Russo. Ela vai até esse pet shop e descobre que os animais estão morrendo ali. Foram todos infectados. Então, qual era a alternativa? Descobrir a data que o Jimbo fez a entrega na bioteste dessa carga. Então, foram puxar o registro de entrada de navios cargueiros que vieram do Zaire, conseguiram descobrir, então eles foram de helicóptero até o navio, descobriram que o rapaz que estava cuidando desse macaco morreu também do vírus. Até aí tudo bem, né? Claro que não. Porque o que acontece? O Dr. Daniels pegou a foto da Polaroid que o jovem que morreu infectado lá do navio tirou, vai até uma estação de TV e pede ajuda para identificar esse macaquinho, para ajudarem, porque eles vão estar salvando vidas e tudo. E a mãe da menina que vê o noticiário assim, por acaso, ela tá tirando a louça da mesa para poder lavar e quando ela escuta, opa, macaquinho, aí ela olha para a foto do macaquinho, aí ela lembra do desenho da filha, porque é parecido, não sei como ela identificou, mas tudo bem, né? Eu acho que eu, como pai, entenderia as figuras dos desenhos do meu filho, né? Mas vamos lá. Então ela lembra desse desenho e liga para a rede de TV e aciona o Dr. Daniels com a equipe. Até aí não tá tudo bem, né? Tá piorando a situação cada vez mais, né? Mas o que acontece? Eles vão até o local, que é a casa da menininha, conseguem capturar o macaquinho, tiram o sangue dele, criam o antídoto. Não, eu fiquei besta com isso. Criam um antídoto e distribui para a galera infectada sem os devidos testes. Parabéns pela FIC, né? Só batendo palma, né? Porque uma facilidade assim tremenda. Não, e você não sabe que o melhor está por vir. Se você achou o auge dos auges, você vai ver que os auges dos auges é esse último tópico, que é o heroísmo do Coronel Daniels no helicóptero. Lembra que eu falei que ele estava nessa corrida constante atrás do macaquinho para descobrir o navio? Então, devido a esse contágio muito rápido, a cidade ela já foi isolada. Então, o Major General Donnie, que é vivido pelo ator Donald Sutherland, conseguiu convencer o presidente dos Estados Unidos a executar a Operação Limpeza, que é o quê? Você bombardear a cidade para evitar que o vírus se espalhe e vire uma pandemia. Meu Deus, se isso acontecesse aqui no Brasil, a gente estava ferrado, não é verdade? Meu Deus, eu tô rindo de nervoso, pode acreditar. Então, o que acontece? O Coronel Daniel e o Major Salt ficam nessa corrida para achar esse macaquinho. E depois que eles acham, o Major General Donnie
manda prendê-lo ou derrubar o helicóptero sem pena. Então começa essa sequência, essa corrida, estilo Velozes e Furiosos, Star Wars, no ar, o helicóptero desviando, pegando os lugares bem estreitos para impedir que ele seja alcançado, até que ele chega ao destino final. Então ele precisa voltar a sobrevoar para evitar que bombardeie a cidade. Ele concentra, simplesmente o helicóptero para num determinado ponto. Então ele começa seu argumento tentando convencer os pilotos que eles estavam fazendo, que eles estavam cometendo é crime, que isso estava fora da Constituição, que não deixa de ser verdade, né? E tentando convencer, aí depois ele veio trazendo outros conceitos. Ah, vocês vão levar isso pro resto da vida de vocês, vocês vão levar isso pra consciência de vocês e tudo isso, tá? Enfim, ele consegue evitar? Consegue. Mas assim, como a gente tá envolvido na hora que você tá vendo o filme, você não percebe. Mas quando termina o filme, você pergunta: nossa, o que foi aquilo? E de uma certa forma, se a gente for pensar, o filme, como ele tem um objetivo ali de entretenimento, ele pode incluir na sua mitologia alguns detalhes assim que não existem. Afinal de contas, ele está trazendo alguns conceitos para a gente começar a trabalhar sobre eles. Lembra que eu falei logo lá no início que o objetivo do filme era mostrar como é o processo de contaminação, como é o processo de cuidado para evitar uma pandemia? Pois é. Então, esses detalhes aqui a gente pode considerar como algo particular do filme. E para concluir aqui a nossa análise, vem a seguinte pergunta: mas Dandy, o que podemos aprender com o filme? Bom, o filme Epidemia, ele vem trazer a sementinha sobre a origem do vírus, como falei lá no início do podcast, e também como eles devem ser considerados como algo sério e que atitudes aparentemente inofensivas podem custar a vida de muitas pessoas. Mas Dandy, e qual é a mensagem que ele quer passar? Bom, como eu falei anteriormente, que as medidas de proteção jamais devem ser deixadas de lado. Inclusive, sobre esse assunto, a gente tem aqui no filme, de uma certa forma, a análise de riscos e falhas dentro do modelo do queijo suíço de James Reason, de 1990, que ela diz o seguinte: para que um acidente ocorra, é preciso que uma falha consiga ultrapassar todas as barreiras de um determinado sistema. Como assim, Dandy? Não entendi. Bom, vamos trazer os exemplos aqui do filme, para ficar bem mais claro, tá ok? Vamos pegar o caso do Henry, que é aquele rapaz que trabalha lá no laboratório. O que aconteceu? Ele foi infectado pelo sangue do dono do pet. Por um descuido no laboratório, ele abriu a centrífuga que espirrou o sangue no rosto dele. Ok, temos aí a primeira falha. E o que acontece? Ele solicita ao médico do hospital que aplique gama-globulina. Um nome difícil, né? Que isso daí trata-se de um suporte de anticorpos. Porque ele não queria passar o que tivesse nesse sangue para a namorada dele. Mas o que o médico diz? Ah, que isso, não tem problema nenhum. Você não precisa se preocupar. Isso é besteira. O máximo que ele pode ter é alguma gripezinha. Tudo dessa forma. Ou seja, negligência do médico? Segunda falha. Aí o que acontece? Ele vai ao cinema com a namorada, um local fechado, sem circulação de ar, começa a tossir, aí as gotículas contaminadas começam a infectar todo mundo. Temos aí o quê? A terceira falha. E para piorar a situação, o que acontece? O CDC tenta enviar um alerta aos hospitais a partir dos dados que eles estão recebendo, os reportes desses casos dos internados. Mas o que acontece? Os superiores do CDC não queriam porque eles diziam que custava muito dinheiro. Aí o que temos aí? Uma quarta falha. E quer ver a situação piorar cada vez mais? Temos aqui o general Billy Ford, que é vivido pelo Morgan Freeman, que ele esconde a existência desse vírus que foi descoberto lá em Motaba em 1967. E o que isso acontece? Dificulta o mapeamento para a elaboração de uma vacina. Todo tipo de vírus, ele precisa tomar conhecimento do CDC para fazer essas pesquisas dentro do nível de biossegurança para poder elaborar a vacina, para poder encontrar a cura. Quando a pessoa oculta isso, não dá para descobrir as variantes, não dá para descobrir as mutações. Então, o que ele fez é crime. Então, temos aí o quê? Uma quinta falha
entre outros. Ou seja, a teoria do queijo suíço é a seguinte: os buracos que existem no queijo suíço, eles são as falhas. Então, cada vez que um risco ultrapassa essas falhas, maior será esse caos. Então, o que a gente pode entender daí é que se existe um protocolo e medida de proteção e segurança, ele precisa ser seguido, porque quanto menor forem as falhas, maiores serão as chances de evitar o caos. Então, o filme, mesmo com a sua narrativa de entretenimento, ele deixa esse alerta para todo mundo que está assistindo. Não se descuide de nenhum dos cuidados e proteções, sejam eles simples ou de alto nível de segurança, porque é isso que vai evitar o caos. Bom, e esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E essa análise do filme Epidemia, de 1995, ela encerra a nossa trilogia sobre filmes que tratam sobre vírus e epidemia e pandemia, tá ok? Então eu quero saber agora de você, se você assistiu o filme Epidemia, o que que você achou? Faltou eu mencionar alguma coisa aqui? O que que você achou dessa trilogia? Deixe seu comentário lá no Instagram ou me manda um e-mail lá no contato@questãode.com.br, que eu vou ficar aqui esperando para a gente conversar sobre o assunto, tá ok? Bom, eu vejo você na semana que vem, num próximo episódio, e aguarde que vem surpresa aí, tá ok? Grande beijo e tchau!